povo de Deus, boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria, a graça do Espírito Santo esteja no seu coração. Que maravilha poder estarmos reunidos uma vez mais através aqui da Guanaré, Canal 10 Digital, o programa Povo de Deus, esse programa de evangelização nessa sexta, 24 de janeiro de 2020. Deus tem muitas coisas maravilhosas para derramar sobre a nossa vida. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já fez a sua oração no dia de hoje? Você já fez a sua prece? Você já olhou para o Senhor através de um ato simbólico importante de se colocar na presença de Deus? Se não, o programa Povo de Deus te convida, é uma ótima oportunidade e ao longo desse dia que possamos lembrar daquele que nos concede a vida, daquele que é o Senhor, daquele que não nos desampara, mas daquele que é amor e que é misericórdia, que escolhe a mim, escolhe a você, mesmo em meio a tantos pecados que nós temos, Deus nos ama. Fala isso para a pessoa que está aí na sua casa, você que nos assiste pelo trabalho, fale para a pessoa que está perto de você, meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. Amém? Hoje o evangelho que nós vamos partilhar está em Marcos, no capítulo 3, no versículo de 13 a 19. Você pode pegar consigo a sua Bíblia, a cada início de programa Povo de Deus, partilhamos um pouco da palavra, da liturgia da igreja. Essa liturgia que vamos partilhar hoje é a liturgia que a igreja do mundo inteiro está partilhando ou já partilhou por conta de fuso horário. A liturgia é a mesma. Então que possamos juntos, nessa unidade indissolúvel da igreja, partilhar deste santo evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis. E foram a ele. Ele constituiu então 12 para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova, com poder de expulsar os demônios. Eram eles Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Essas são para nós palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje, nesse tempo comum é o tempo em que vamos observando os passos de Jesus no meio do povo. O evangelho de ontem mostrava Jesus no meio da multidão, a multidão que comprimia, a multidão que queria ver Jesus, queria tocar Jesus, queria escutar sua palavra, queriam ser curados, libertados. Vamos observando assim, neste evangelho do tempo comum, sob a luz de Marcos, os passos da missão de Jesus. Essa esperança devolvida ao povo nos passos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Já o evangelho de hoje, Marcos sintetiza pontos importantes da missão e da vocação de Jesus, também da nossa vocação. No evangelho, Jesus chamou quem ele quis para ficar com ele. Amados, que bonito isso. Em meio a tantos homens, Jesus escolheu aqueles que ele quis. Aqueles que ele, assim no seu pensamento, ele que conhece e sonda
todos os corações, escolheu 12 para ficar na sua companhia. 12 está aqui no Evangelho para caminhar com ele. O chamado dos 12, antes de tudo, é para andarem com Jesus, para viverem uma maior proximidade com ele. E nessa proximidade, eles vão conhecendo mais profundamente a pessoa de Jesus. Esse evangelho também é para nós hoje, é para mim, é para você. Jesus também está nos chamando primeiro para caminhar com ele, para estar nessa proximidade com ele, para conhecê-lo mais, porque é na proximidade, é na convivência que nós vamos amando, que nós vamos vendo as características, que vamos aprendendo. Então Jesus chama 12 para ficar na sua companhia, nessa fase de ser ali uma companhia para Jesus, é a fase da aprendizagem, é a fase do aprofundamento na fé, é a fase do discipulado. Discípulo é aquele que ouve, aquele que escuta a voz do Mestre. Então, inicialmente, Jesus ele chama 12 para ficar com ele e depois enviá-los a proclamar a boa nova e expulsar também os demônios. Olha o que Jesus faz. Vocês vão ficar comigo, aprender de mim, e depois eu vou enviá-los. Jesus envia, primeiro para proclamar a boa nova. Quem é a boa nova? É Jesus. Ele é a boa notícia, ele é a palavra viva, ele é a boa nova. É na experiência e na companhia de estar com Jesus que mais tarde, depois da missão cumprida de Jesus, depois de ter sido crucificado, ressuscitado, essa missão vai estar nas mãos dos discípulos. É por isso que Jesus chama, convoca, escolhe, envia, para que eles também já possam se apoderar desta missão. Nós, pelo nosso batismo, também fomos enviados, chamados para ser cristão, chamados para ser discípulos e também para estar em estado permanente de missão. No Evangelho, Jesus escolhe 12. O número 12 faz alusão às 12 tribos de Israel, ou seja, a universalidade da salvação. Como os demais evangelistas, Marcos inicia a nominata, colocando Simão em primeiro lugar. Simão é aquele que Jesus muda o nome, passa a ser Pedro. Pedro, que depois Jesus vai dizer pedra. Tu és pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro tem o seu nome mudado. E com a mudança de nome, a nova missão. Quando Jesus vai chamar Pedro, ele diz, olha, Pedro que era pescador, ele diz, a partir de hoje, não mais pescará peixes, mas você vai pescar homens. Homens para onde? Para o reino de Deus. Pescar homens para estar na companhia de Jesus, pescar homens para depois também os próprios homens pescados possam ser também pescadores. E assim continua na missão da igreja. O Papa, o Sumo Pontífice, que está sentado na cátedra de São Pedro, ele é o maior pescador, mas todos nós fazemos parte dessa pescaria com o Papa Francisco. É missão nossa de batizado. E precisamos tomar consciência, tomar atitude, precisamos nos apropriar desse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Assim como Pedro se tornou a pedra angular da comunidade de Jesus, nós somos chamados também a ser pedra, aonde nós estivermos. Não pedra de bloqueio, não pedra de tropeço, mas a rocha firme em Jesus, daquele que está ali de prontidão para testemunhar
para anunciar, para viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, por último da fila, dessa nominata de homens chamados, daqueles 12 chamados por Jesus, aparece a figura de Judas, aquele que seria o traidor. É bonito pensar, tanto Pedro quanto Judas tiveram fracassos, tiveram tropeços, dificuldades, desânimo, mesmo ali estando na companhia com Jesus. Pedro entrega Jesus, o Mestre, por ambição. E quantos hoje continuam a entregar Jesus? Na pessoa do pobre, que tem os seus direitos violados, na pessoa do enfermo, do idoso, da criança. Continuamos a atrair Jesus? Mas Judas não se permite ser tocado, encontrado pela misericórdia. Tem o seu fim trágico. Do modo contrário, Pedro também nega Jesus 3 vezes. Pedro vacila na fé. Pedro fracassa, sim. Porém, Pedro acolhe a misericórdia do Mestre. Pedro abre o coração para Jesus. Pedro permite que Jesus faça morada no seu coração. Meu irmão, minha irmã, você que está neste momento acompanhando o programa Povo de Deus aqui pela Guanaré, Jesus está nos chamando a acolhê-lo, a acolher o seu amor, a acolher a sua misericórdia, o seu perdão. Haveremos de cair, de fracassar, sim. O cair é nosso, mas o levantar é de Deus. Santo é um pecador que não desiste. Deus tem visto as suas lutas. Deus tem visto as suas dificuldades. Não está sozinho. Mas é preciso que você permita a companhia de Jesus na caminhada do dia a dia, nas dificuldades, diante dos obstáculos. Permita Jesus caminhar contigo. Permita Jesus fazer morada no teu coração. Permita Jesus fazer morada na sua vida. É o convite hoje do Evangelho. É o convite hoje da Palavra de Deus. E mais uma vez Jesus está afirmando a mim e a você: somos batizados e enviados para a missão. Da mesma forma que Jesus chamou pelo nome aqueles 12, Jesus também chamou pelo nome eu e você. No dia do seu batismo, o padre perguntou: qual nome você escolheu para o seu filho e para o vosso afilhado? E os nossos pais e os nossos padrinhos disseram o nosso nome. Naquele instante, Jesus chamou a mim e a você pelo nome. E que alegria poder fazer parte da família dos filhos de Deus. Que alegria poder fazermos parte dessa comunidade perfeita, que é a comunidade de Jesus. De poder ter um Deus Pai apaixonado, que manda o Filho para morrer por nossos pecados. De ter um Deus Filho que se entrega como cordeiro por causa dos nossos pecados, por amor e misericórdia. E de ter um Deus Espírito Santo, enviado por Deus Filho, para que nós não ficássemos sozinhos, para que eu e você não ficássemos órfãos, tivéssemos um advogado, tivéssemos o próprio Deus aqui dentro de nós, porque a palavra diz que eu e você somos templos do Espírito Santo. Que maravilha poder ser dessa comunidade que é a Santa Amada Igreja. Ame a sua igreja, viva a sua identidade, para que assim possamos construir com urgência o reino de Deus
que também é nosso. Há muitos por aí precisando da nossa ação evangelizadora, quer seja no anúncio do Evangelho, da Boa Nova, quer seja também como profeta para denunciar as injustiças de um mundo egoísta, opressor, que tem destruído muitos cristãos, que tem destruído muitas vidas, que tem impedido que o pão seja partilhado, que o pão seja para todos. É nosso dever que possamos, ao longo desse ano que está se iniciando, estamos no primeiro mês do ano, refletir, pensar nas nossas ações. Cristão é aquele que age como Cristo agiria. É daquilo que nos convida o querido Padre Zezinho, um grande compositor, cantor, sacerdote da nossa igreja, que ele diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, sonhar como Jesus sonhou, viver o que Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É bom quando o cristão dorme com a sua consciência tranquila, de um dever cumprido. Eu fiz o meu dever, para que assim, quando chegar o nosso dia, podermos dizer o que disse São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Não deixemos ser corrompidos pelo mundo secular, pelas coisas mundanas dos tempos de hoje, que têm buscado cada vez mais afastar Deus do homem. Mas nos aproximemos de Deus nesse convite que Ele faz. Ele chamou o que Ele quis. Dê o seu passo. Vai até Deus. A nossa distância para Deus é apenas de uma oração. Se você rezar, se você orar, muito mais perto de Deus você estará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, mas que Deus nos dê força e coragem pela ação do Espírito Santo para vivermos plenamente a vontade de Deus. Como dizia Santa Teresinha, a vontade de Deus não é a parte mais fácil, não. É a parte mais feliz. Quer ser feliz? Vem ser de Deus. Amém? Que Deus te proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais programa Povo de Deus. Estamos de volta com o programa Povo de Deus e nesse momento nós vamos acompanhar o santo do dia. O santo são aqueles homens e mulheres que fizeram a opção de estar na companhia de Jesus. Aqueles que Jesus também, chamando pelo nome, pelo batismo, se entregaram, se doaram e reconhecidos pela igreja, pelo ato bonito de dar a vida e entregar tudo por causa do reino de Deus, foram elevados à santidade, a chamar-se de santo por conta da vida total entregue a Jesus. Vamos acompanhar o santo de hoje, aprender e querer um dia também, como eles, viver a vontade plena de Deus na nossa vida. Acompanhemos com alegria, fé e esperança o santo do dia. Hoje, dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales. Nascido na Savoia em 1567, primogênito de nobre família, São Francisco, modelo acabado de mansidão, teve formação literária e religiosa aprimorada. Completados os estudos em Paris e em Pádua, onde se formou em advocacia,
Exerceu o cargo de advogado no Senado de Chambéry, na França. Sua carreira já parecia definida, assegurando-lhe futuro brilhante e rendoso, quando Francisco, contrariando a vontade dos pais, optou pelo sacerdócio a fim de advogar espiritualmente a causa dos mais desprotegidos. Ordenado sacerdote, foi encarregado pelo bispo de reconduzir à fé católica os que, levados pelo vento da novidade e da contestação religiosa, passaram ao calvinismo na região de Chablais. A tarefa era difícil e melindrosa, dada a oposição sistemática daquela população contra a Igreja Católica. Vendo inicialmente que sua pregação esbarrava numa prevenção fanática, Francisco recorreu à publicação de folhetos volantes que divulgava entre o povo, expondo pontos doutrinais bem fundamentados na Bíblia e corrigindo com muito tato os erros correntes. Completava esse trabalho com encontros, diálogos, palestras, usando sempre o método da persuasão respeitosa e paciente. O resultado desse apostolado demonstrou-se sobremaneira positivo, reconduzindo dezenas de milhares de hereges e indiferentes à prática da fé católica. Nomeado bispo de Genebra, que estava nas mãos dos calvinistas, escolheu por residência a cidade de Annecy. Nesse novo cargo, Francisco revelou-se verdadeiro pastor, sábio, prudente, solícito por seu clero e pelos fiéis, instruindo-os na fé pela palavra, pelo bom exemplo, com escritos de caráter pastoral e ascético. De fato, sua atividade literária foi muito abrangente. 4.000 sermões, 21 cartas de direção espiritual e numerosas obras de controvérsias doutrinais e de ascética. Entre as obras ascéticas sobressaem como fundamentais na literatura religiosa de todos os tempos o Tratado do Amor de Deus e a Introdução à Vida Devota, que tiveram amplíssima difusão e foram traduzidas em várias línguas. Nestas obras não há nada de formalismo ou convencional, mas transpira o cálido e espontâneo amor de Deus com normas de direção firme e suave nas sendas da santidade, possível a todos os homens. Assim, Francisco define os propósitos do seu livro sobre a vida devota. A devoção deve ser praticada de uma forma pelo cavalheiro, de outra pelo artesão, pelo criado, pelo príncipe, pela viúva, pela solteira ou pela senhora casada. Sua prática deve estar em relação com as forças, as ocupações e deveres de cada estado. É um erro querer suprimir a vida devota dos quartéis dos soldados, do ateliê do artesão, da corte dos príncipes ou da sociedade conjugal. Conta-se que a pena de escrever do santo, certo dia, quebrou na ponta. Ele encostou ao coração e ela voltou a escrever bem. Este episódio é o símbolo do estilo dos escritos de São Francisco de Sales. Outro grande mérito seu foi de ter orientado para a vida espiritual a grande alma de Santa Joana Francisca de Chantal, servindo-se dela para a fundação de uma nova família religiosa, a Congregação da Visitação, que em breve se espalhou por toda a França. Francisco faleceu no dia 28 de dezembro de 1622, com 57 anos. Sua memória litúrgica foi colocada no dia de hoje, relembrando a trasladação solene de suas relíquias. Seus grandes méritos de pastor e escritor sagrado foram reconhecidos pela Igreja, que o declarou doutor, isto é, insigne mestre de espiritualidade. O Papa Pio XI, em 1923, o declarou padroeiro dos jornalistas e escritores católicos. Este santo da bondade, da doçura e do amor nos deixou um lembrete importante, relativo ao relacionamento humano. Mais abelhas se apanham com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Acabamos de acompanhar, aprender um pouco com a vida e a história de São Francisco de Sales, doutor da Igreja, patrono da família salesiana, os padres salesianos que se empenham na missão a partir da educação e que possamos nós cada vez mais buscar essa vivência. O santo nos ensina a sermos muito mais de Deus. São Francisco de Sales, rogai a Deus por nós e por todos aqueles que estão se dedicando à vida pelo reino de Deus, sobretudo os sacerdotes
e os seminaristas. Queremos rezar por todos os seminaristas do mundo inteiro, especialmente de nossa diocese, para que continuem firmes na sua vocação, para que amanhã, mais tarde, possam ser, assim, grandes exemplos para as nossas comunidades, aqueles que administram os dons preciosos de Deus, os sacramentos na vida do povo. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ter uma palestra muito importante, especial. Estamos no Janeiro Branco. O Janeiro Branco faz alusão ao cuidado com a saúde mental. E é muito bom quando a igreja ela se sente assim responsável de falar um pouco sobre essa temática. Nós, na Paróquia São Benedito, temos um trabalho muito bonito, um trabalho social, que é a Sala da Cidadania, com vários profissionais, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais, advogados, psicólogos. E esse trabalho, além de fazer o bem, também é uma forma que nós temos de evangelizar. Então hoje, a Sala da Cidadania vai promover às 19 horas, lá no Salão Paroquial de São Benedito, uma palestra alusiva ao Janeiro Branco. Cuidado com a mente. Eu sou psicólogo, faço esse trabalho voluntário com muita alegria na Sala da Cidadania. Estarei ministrando essa palestra para a nossa paróquia e devo dizer a vocês que as estatísticas têm apontado um elevado número de pessoas com adoecimento emocional e mental. Há muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com situações, conflitos que têm ocasionado adoecimento mental e emocional. As estatísticas apontam que este ano de 2020 que nós estamos, a depressão será a doença que mais levará profissionais ao afastamento do trabalho e estudantes da escola ou faculdade. E a estatística também aponta que em 2025, está muito perto, mais de 70% da população vai ter algum tipo de transtorno. Precisamos começar a cuidar da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. As pessoas têm vivido muito isoladas umas das outras, voltadas cada vez mais para a tecnologia, esquecido de estar ali ao lado das pessoas. Essa correria e essa cobrança do mundo tem ocasionado também muita ansiedade, o medo e a busca para que as coisas aconteçam logo. São tantas situações que têm adoecido a nossa humanidade que precisamos parar um pouquinho para nos cuidar. É sempre bom fazer uma reflexão de como estamos vivendo. É fazer a receita caseira da saúde mental. Olhar para dentro, colocar para fora. Há muitas coisas que acumulamos dentro de nós, ressentimentos, ódio, vingança, tantas coisas que vão nos adoecendo. É importante botar para fora. Quando percebermos que aquela tristeza já não é só apenas uma tristeza, mas ela tem perdurado por muito tempo, busque ajuda. Quando a vontade for só de ficar em casa, falta de apetite, insônia, busque ajuda. Quando o seu coração estiver muito acelerado e você não tem nenhum problema cardíaco, é aquela sudorese, suando por tudo, aquele medo de sair de casa, de estar no meio das pessoas, é hora de buscar ajuda e tantos outros sinais. Qualquer mudança pequena que seja de comportamento, precisamos ficar em alerta. Pode ser o início de um transtorno, de um adoecimento mental. E é importante buscar ajuda. Lembrar que podemos fazer muitas coisas sim. A caminhada, atividade física, prática de esporte ajuda. Bons hábitos alimentares ajuda. O lazer, estar em contato com pessoas ajuda. A espiritualidade também, porque saúde é um bem-estar físico, social, mental e espiritual. A espiritualidade, ter fé, ter um Deus também ajuda. Mas muitas vezes vai ser necessário ir
ao psiquiatra, que é o médico especialista para os problemas da mente, e também ao psicólogo. A psicoterapia ajuda ao homem a olhar para si, se conhecer, e nesse conhecimento de si, ele começa a lidar com os conflitos internos, que muitas vezes sempre ocasiona qualquer tipo de adoecimento mental. Então, que possamos, assim, cuidar um pouquinho da nossa mente, cuidar um pouquinho de cada um de nós, porque se aqui não vai bem, nada na vida da gente vai bem. Então, que você possa refletir sobre essa realidade que tem adoecido muitas pessoas, tem levado muitas pessoas ao suicídio, a tantas situações. Precisamos cuidar de cada um de nós, ajudar com que as pessoas também se cuidem urgentemente. Saúde mental é uma urgência para os tempos de hoje. Então, que você possa começar a perceber os sinais e estar mais sensível ali às pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje, a nossa paróquia está oferecendo essa palestra, esse momento em que nós vamos falar sobre essas questões tão pertinentes que têm adoecido muitas pessoas. Então, você é convidado, a sua família, seus amigos, às 19 horas, no Salão Paroquial Padre José Carlos, ali, da paróquia de São Benedito. Você é nosso convidado. Eu quero convidar você também para domingo agora, dia 26, às 9 da manhã, a missa das crianças, onde o padre vai fazer a bênção das mochilas. É um momento organizado pelo Movimento Renovação Carismática, através do Ministério para Crianças e Adolescentes. Então você, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, vai levar o seu filho para a igreja com a mochila dele, para que o padre possa dar a bênção das mochilas para esse novo ano escolar, para que seja de aprendizagem, de sucesso para os nossos filhos. Então você não perca esse momento bonito de nossa paróquia. Lembrar, hoje é sexta, vamos começar mais o final de semana. Lembrar, domingo é dia de missa, é dia do Senhor. O cristão católico não pode faltar à missa no domingo. Daquilo que diz Frei Damião. Um domingo sem missa, semana sem graça, semana sem Deus. Vamos viver a nossa fé católica da maneira mais bonita. A missa é a oração maior por excelência do cristão. Procure a sua comunidade, a sua paróquia e não deixe de participar da Santa Missa. Há muitos horários de missa espalhados em nossa cidade no domingo, desde o turno da manhã, como vespertino e também à noite. Vá, procure, faça essa experiência com Deus. Eu rezo por você que nos assiste, para que o seu final de semana seja de bênção, de graça. Rezo pela sua família, rezo por você que está passando por um problema de saúde, rezo por você que hoje, assistindo o programa Povo de Deus, teve uma atitude de querer se aproximar mais e mais do Senhor. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, pelas mãos de Maria, nossa mãe, de São Francisco de Sales, desça sobre nós e permaneça para sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Um final de semana abençoado para você e até segunda-feira às 14 horas, programa Povo de Deus. Um beijo pelos lábios da mãe e um abraço pelo abraço de nosso Senhor Jesus Cristo. Até segunda-feira, se Deus quiser.